Breno, nesses últimos anos, a inteligência artificial tem impulsionado muito as Big Techs. Será que isso agora virou um risco para elas? Pois é, no final do ano passado a discussão era de bolha. Mas de lá para cá o desenvolvimento tem acelerado tanto e sido tão potente que o mercado resolveu adotar uma postura de medo com a disrupção desses grandes negócios que foram construídos em tecnologia nos Estados Unidos. Acho que vai ter muito assunto para a gente falar durante esse episódio. Não, muito assunto. Vamos mostrar e falar aqui, entrar no detalhe como isso tem impactado na produtividade, nas empresas de tecnologia e em outros setores também. Fique com a gente e acompanhe esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você com os investimentos no exterior. Estou aqui num episódio muito especial com dois convidados aqui, Arthur Mota, figurinha já carimbada, direto de Miami. Obrigada, Arthur. Obrigado, Carol. Obrigado, Breno. Sempre um prazer voltar por aqui para o Offshore Connection. Vai ser muito interessante esse episódio, essa dobradinha aqui. E eu tô aproveitando o Breno, que fica em Portugal, em Lisboa. Quando eu falo que o nosso time está posicionado globalmente, aqui a prova, aproveitei que ele está em São Paulo, Breno, Portfólio Manager. Muito bem-vindo, vai ser ótimo te escutar aqui para falar sobre esse tema de inteligência artificial. Sempre um prazer, Carol. Então, ótimo. Vamos começar e vamos falar sobre esse tema muito latente, muito importante e que impacta diretamente para o investidor global, que é a inteligência artificial, né? E aí eu quero contextualizar, começar com você, Arthur, contextualizar aqui o nosso investidor global, né? E você trazer a sua opinião sobre o impacto da inteligência artificial direto na economia real, nos ganhos de produtividade, no PIB. Como é que você analisa isso para a gente? Boa, Carol. Realmente esse tema ele ganhou bastante tração no ano passado em basicamente todos os fóruns relevantes globais e principalmente já no nível mais agregado macro. A gente chegou a comentar aqui, deu uma pincelada em outros Offshore Connections, mas aproveitando que o ano virou, a gente estima que basicamente a cada trimestre do ano passado a inteligência artificial, o investimento em CAPEX, né, para esse complexo, basicamente contribuiu com 0,75 pontos percentuais do PIB por trimestre. Uma contribuição bastante volumosa, de certa forma, para uma tendência de investimento que surgiu aí nos últimos anos. Então, tem gerado já um impacto agregado muito relevante e tão importante quanto isso, a gente tem visto os dados agregados de produtividade, né? A gente tem os dados trimestrais, obviamente no longo prazo a gente consegue ter também um pouco mais de clareza ao olhar para o passado e ver a estimativa de produtividade, mas a gente viu os dados trimestrais de produtividade aí crescendo basicamente a ritmo de 1% ou mais por trimestre. E para o padrão americano é bastante coisa, uma economia que já é bastante eficiente, já é bastante produtiva e o AI tem ajudado bastante nisso. Tá? Então o impacto ele tem sido positivo para crescimento, mas obviamente com alguns efeitos também colaterais que merecem atenção. O mercado de trabalho talvez seja o mais importante deles. A gente tem visto, desde ali do segundo semestre do ano passado, uma desaceleração da geração de emprego. Tem uma discussão latente dentro do Fed hoje, no mercado de uma forma geral, se essa desaceleração é porque a economia acabou perdendo tração e demanda por vagas, né, por trabalhadores, ou se efetivamente está tendo uma mudança do lado da oferta de menor abertura de vagas em função de um replacement, de uma troca de pessoas aí que estariam preenchendo vagas por efetivamente AI ou tecnologia, tá? A gente consegue aqui fazer com os dados do payroll uma basket, né, uma cesta, um grupo de setores da economia americana que tem maior exposição e penetração e rapidez de adoção de tecnologia que podem ser afetadas pelo AI. E a gente viu uma contração do nível de emprego desde ali do último trimestre de 2022, que bate efetivamente ali quando foi, por exemplo, divulgado um chatbot importante, de uma contração do nível de emprego acumulado em 4,1% desde então, que para o nível agregado desses setores, os setores desde design, software, etc., que representam quase 10% do total do mercado de trabalho americano, 4% de geração negativa, né, de queda efetiva de emprego, é bastante coisa. Não dá efetivamente ainda para falar que 100% disso é AI, é troca de mão de obra, mas sugere que alguma coisa está acontecendo nesse mercado de trabalho. A gente tem alguns estudos já mostrando que o entry level, os jovens, né, estão sendo afetados aí com a competitividade e o AI. Então isso tem gerado aí efetivamente um grande produtividade tão grande
que pode aí, naturalmente demandar um rearranjo do mercado de trabalho no médio prazo. Do lado positivo, o crescimento continua saudável e esse tema de AI, né, investimento em CAPEX, a gente teve divulgação aí de Google, né, com uma aceleração grande, né, do CAPEX. Esse negócio ele vai continuar por todo o ano de 2026, vai ser um tema que a gente provavelmente vai abordar mais vezes por aqui. Não, com certeza. Na primeira vez você está falando sobre isso, né? E agora eu vou até pegar esse gancho que você falou do Google, né? Agora resultado de grandes empresas, foi ontem, e ele divulgou que vai dar em torno, né, o CAPEX de 2026 é 175 a 185 bilhões, né, de dólares, é muito relevante, né, Breno? Em torno de 0,6% do PIB dos Estados Unidos, é um volume muito relevante. Porém, a gente tem visto também as ações, os resultados ali não indo também muito bem. Então, há uma contradição nisso, dentro de todo esse contexto também que o Arthur trouxe. Então, Breno, qual a sua visão, olhando para resultados de empresas, comportamento de mercado? Como é que a gente vê, como é que o investidor interpreta tudo isso, né? Eu acho que essa pergunta é ótima. Realmente, esse início de 2026 foi bastante volátil. Uhum. Mesmo durante o final do ano passado, a gente começou com uma discussão específica de se os valuations não estavam elevados demais e se as expectativas embutidas nos preços, né, nos preços das ações não estavam também, né, como consequência, elevada demais. Os resultados realmente continuam muito fortes. Nas principais companhias de tecnologia americana continuam muito fortes. A Microsoft já tinha reportado esse ano, com números do quarto trimestre bem fortes, mas com uma dinâmica de CAPEX que surpreendeu para cima e as receitas, principalmente as receitas da linha de negócio de nuvem, não acelerou tanto de maneira correspondente ao incremento de CAPEX. O resultado do Google de ontem também mostrou uma aceleração muito grande de CAPEX, né? Só para dar uma ordem de magnitude para quem está nos escutando. Você comentou que o CAPEX estimado por eles para 2026 é entre 175 e 185 bilhões. Uhum. O mercado estava esperando alguma coisa perto de 120 bilhões. Então, a gente está falando de quase 50% de surpresa de CAPEX para um número que já é astronômico, né? Ele já foi astronômico no ano passado. Uhum. Ele já embutia crescimento para esse ano e realmente o guidance da companhia foi muito forte. O que a gente tem visto de maneira geral é que a tese de aplicação de inteligência artificial nas grandes companhias tem dado muito certo. Uhum. Realmente, quem duvidava que as companhias iam demandar serviços de data centers, de processamento de dados mais acelerado, de maneira forte, desde que o investimento cresceu de maneira muito relevante, realmente tem sido surpreendido, porque os números não param de vir cada vez mais fortes. Algumas teses específicas de disrupção que eram colocadas há algum tempo atrás também foram surpreendidas, né? Acho que o search do Google, o mecanismo de search do Google, que muita gente questionava que com o advento dos novos modelos de linguagem, como o ChatGPT e seus concorrentes, ia fazer com que as pessoas usassem menos o search tradicional do Google. As receitas do Google em search seguem crescendo e até aceleraram do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Cresceram 17% ano contra ano, em meio a uma utilização muito crescente do Gemini, do ChatGPT, do Anthropic, né, de todos os grandes modelos de linguagem. Ainda assim, as receitas em ads, em publicidade, no search, seguiram crescendo. Isso é uma assertividade que continua melhorando cada vez mais dentro do uso de inteligência artificial interno do Google, né? Uhum. Para fazer um melhor serviço nessa parte de search. Então, a dinâmica, quando a gente olha para o fundamento do que está acontecendo, tanto da expansão da infraestrutura quanto do uso dessa infraestrutura, a surpresa só vem sendo positiva. Então, os números só surpreendem positivamente. O que de mais recente está acontecendo, e a gente falou um pouquinho disso na primeira pergunta, é que a aceleração foi tão grande e a qualidade do avanço tem sido tão boa, tanto no Gemini, no ChatGPT e agora recentemente com o Anthropic, com uma ferramenta específica de utilização para enterprise, né, para um negócio corporativo, diferente um pouco do mercado de consumidor, pessoa física, que é o ChatGPT de maneira muito relevante. Ele tem sido tão forte
que o questionamento do mercado hoje é o que vai acontecer com os negócios tradicionais da economia americana, né? Então, os grandes líderes que foram construídos ao longo desses últimos anos, a Microsoft, grandes negócios de software, a ServiceNow, a Salesforce, o SAP, né? O grande negócio de enterprise, de ERP global que a SAP construiu no tempo, todos eles têm sofrido um questionamento muito grande, porque a ideia é que com o advento da inteligência artificial e dessas ferramentas específicas que estão sendo desenvolvidas, vai ser muito mais fácil desenvolver novos softwares e a barreira de entrada, a capacidade de distribuição que essas companhias construíram no tempo vai valer muito menos, ou pode valer muito menos. Eu, particularmente, ainda acredito que a gente está vivendo... A volatilidade dos mercados ficou tão grande, com a presença de investidores de retail, com a presença de investidores quantitativos no impacto dos movimentos de curto prazo, que muitas vezes a reação é um pouco desproporcional ao que realmente vai acontecer para um prazo mais longo. Os questionamentos são super legítimos, realmente o avanço é muito grande e a gente não... Se tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, a gente... puxar essa curva, né? Esticar a planilha para pensar no que pode acontecer para os próximos 5, realmente é assustador, assim, o que pode acontecer. Mas, ainda assim, esses grandes negócios são muito poderosos. E muitos deles a gente ainda acredita que vão se reinventar, vão se adaptar e vão continuar sendo muito importantes no longo prazo. É uma mudança, né, muito intensa e rápida, né? Então, agora, por enquanto, o que a gente está vendo é mais um ruído, né? E vamos ver, olhando para o longo prazo. Estruturalmente, vocês estão trazendo aqui dados relevantes de que, estruturalmente, isso daqui é o tema, né? O grande tema que traz benefícios aí para a economia. E aí, até falando sobre isso, também pegando esse gancho, jogando para o Arthur. Arthur, o Kevin Warsh foi, né, indicado a ser o presidente, né, do Federal Reserve, e ele tem aí, né, não é uma tese, né, mas ele vem falando aí sobre esse tema de inteligência artificial. E como você já falou, isso impacta em dados de emprego, atividade. Como é que você enxerga isso e como isso pode impactar aí na política monetária dos Estados Unidos? Boa, esse vai ser um tema bastante interessante para acompanhar daqui para frente. Esse tema de AI ele já tem sido abordado de maneira lateral, né, e de certa forma ainda embrionária dentro do comitê do Fed, como eu disse, né, os impactos no mercado de trabalho, que isso muda a função de reação do próprio Fed, né, subir ou derrubar juros em função do impacto de AI, né, no mercado de trabalho. A política monetária tem pouco efeito, né, porque é um movimento que a gente chama de choque de oferta, né, tem uma mudança estrutural na decisão do setor privado, que o Fed cortar juros não vai incentivar, né, necessariamente esse setor privado a deixar de substituir mão de obra por tecnologia, dado que essa é uma tendência quase que secular. Tá? Então, essa decisão do Banco Central daqui para frente, ela vai ser sempre temperada à luz dessa discussão de qual que é o real efeito, né? O que está, de certa forma, guiando o mercado de trabalho. É um problema de demanda ou é um problema de oferta? Dentro do problema de oferta você tem imigração e tem impacto de choque tecnológico. O Kevin Warsh, além disso, ele tem feito alguns comentários nos últimos anos de que ele vê esse choque tecnológico como uma tendência de ganho de produtividade, de consequência, como todo choque de produtividade, pode vir acompanhado de uma desaceleração da pressão inflacionária, né? A produtividade acaba ajudando a você produzir mais com os mesmos recursos, né? E, por consequência, o custo ser diluído durante essa produção, por consequência, a pressão inflacionária ela ser reduzida. Se isso for verdade, a tecnologia ela pode ser um fator que ajuda o Banco Central no combate à inflação, sem necessariamente ter que ficar pressionando com a política monetária. Então, ele vai trazer, provavelmente, ou vai acelerar, ou vai jogar luz, ou vai deixar mais frequente essa discussão. Então, daqui para frente, quando a gente for analisar a política monetária, esse vai ser um tema também central. Tá? O Kevin Warsh ele deve trazer bastante novidade em termos de condução da política monetária. Para quem não é familiarizado com ele, ele foi membro do board votante do Fed, então ele representa a continuidade do rito e da independência do Fed, o que é uma boa notícia. Ele foi, né, membro do board ali
durante, né, basicamente antes da crise financeira e, né, um pouquinho depois, até 2011, ele pegou um Fed, de certa forma, um pouco old school, por assim dizer, não tinha uma série de novidades que a gente já tem como dado hoje, do tipo comunicação, não existia um press conference que o Powell faz aí a cada reunião, a gente não tinha um número firmado para a meta de inflação de 2%, a divulgação dos DOTs, né, das projeções medianas não era feita, tem uma série de avanços de comunicação que foram feitos depois do mandato do Kevin Warsh, que hoje ele é um crítico, né, ou ele foi um crítico dessa adoção desde então, por entender que o Fed gera uma certa volatilidade excepcional no mercado ao ficar dando muito guidance e muita informação. Lembrando que o Kevin Warsh ele é um membro votante de um comitê votante de 12, ele não é o rei do Fed, né? Ele vai ter que sempre trazer a discussão e o debate, e se ele quiser efetivamente fazer alguma mudança no Fed, ele vai precisar convencer a maioria do comitê. É bom lembrar que não necessariamente do curto prazo vai ter alguma mudança, provavelmente ele vai começar a alimentar discussões, mas dificilmente ele já vai dar um cavalo do pau em termos de como o Fed se comporta daqui para frente, mas é bom lembrar que são 4 anos, né? Então ele vai ter 4 anos aí de um processo de convencimento, eventualmente tentar deixar a marca dele, melhorar processos, e como ocorre, né, normalmente o presidente do Banco Central ele usualmente consegue 2 mandatos, né? Obviamente vai depender de quem que é o próximo presidente, e aí a gente pode estar convivendo basicamente com 8 anos de Kevin Warsh, que é tempo suficiente para fazer bastante modificação. Nesse sentido, 8 anos, né, se a gente considerar 4 ou 8 anos, esse tema de AI, naturalmente, ele vai ser muito bem diluído. Então, não necessariamente 2026 vai ser um ano transformacional para o Fed em termos de discussão de política monetária, mas a gente pode esperar nessa janela mais longa de tempo que esse tema de AI vai, com certeza, ajudar a guiar a política monetária. Na margem, para o curto prazo, a gente não tem visto aí esse tema de AI mudando a decisão de curtíssimo prazo do Fed. O Fed vai ficar com a taxa de juros parada, a economia não está demandando suporte, né? O mercado de trabalho, embora setores aí tenham sido afetados, né, pelo avanço da tecnologia, é um mercado de trabalho que tem uma baixa taxa de desemprego, tem uma baixa taxa de demissão, não está pedindo socorro, digamos assim, e o Fed, obviamente, ainda tem que lidar com a inflação. Então, eles vão ficar parados ali durante o primeiro semestre. O Kevin Warsh assume a partir do dia 15 de maio, tem a sua primeira reunião efetiva como chairman em junho desse ano. Provavelmente em junho ele vai ter um pouco mais de espaço aí para retomar o ciclo de queda de juros. Perfeito. Não, excelentes pontos e muito importante para o investidor global, né? Tá atento. E agora, Breno, para a gente finalizar, aquela última pergunta de forma prática, diante de todo esse cenário e contexto que vocês muito bem colocaram aqui, principalmente em volta desse tema de inteligência artificial, você, como alocador, portfólio manager, o que você diria para o investidor global sobre esse tema e como ele construir a sua carteira? Né? Como é que a gente está se posicionando? Tá. Acho que vale a pena falar um pouquinho do que a gente tem feito, né? Uhum. E eu acho que serve realmente como uma referência legal para todo mundo que está pensando essa alocação internacional. Acho que esse pano de fundo que o Arthur colocou realmente dá suporte, né? Que é um ambiente de crescimento saudável, sem pressão inflacionária, né? Com a produtividade ajudando a compensar esse desempenho saudável e favorável do crescimento americano. Então, sem pressão inflacionária, com o juro controlado, com até possibilidade de quedas mais à frente. E, normalmente, esse ambiente é bastante favorável para tomada de risco de maneira geral global, né? Isso já tem impactado, né, os mercados. Então, o final do ano passado, o início desse ano, a gente viu um movimento em direção a mais risco, quando a gente fala dessa forma, de maneira um pouco mais dispersa do que ele foi nos últimos anos. Ou seja, saindo um pouco da tese muito concentrada em tecnologia nos Estados Unidos, buscando diversificação, então beneficiando mercados emergentes, beneficiando outros mercados desenvolvidos que não somente os Estados Unidos, que estavam numa precificação realmente bastante descontada. O ponto de partida foi muito importante. Não é que hoje você veja de maneira muito diferenciada o crescimento dos mercados latino-americanos ou o crescimento do mercado europeu, mas você tinha um ponto de partida em que os ativos estavam bastante descontados. Então, esse fluxo
tem irrigado esses mercados. As moedas se apreciaram contra o dólar. No ano passado e no início desse ano, isso voltou a se repetir. Os mercados de equity têm performado bastante bem. E mesmo no mercado americano, essa diversificação ou essa rotação tem proporcionado retornos super interessantes para ativos de valor nos Estados Unidos, né? Ativos que negociavam com múltiplos um pouco mais baixos, que apesar de não ter tanto crescimento, tinham um nível de valuation interessante. E saindo um pouco dessa tese que foi super dominante nos últimos anos todos, que concentrada nas Mag 7, mas que se espalha um pouquinho dentro do setor de tecnologia. A nossa visão e o que a gente tem feito, a gente depois de bastante tempo moveu a nossa alocação para o ponto neutro em relação a mercados emergentes. Né? Mercados emergentes que, como a gente tinha uma visão muito construtiva para os Estados Unidos e ela estava bastante concentrada nessa dinâmica de tecnologia, realmente você não conseguia encontrar nada paralelo nos mercados emergentes. E a gente ter uma concentrada maior lá foi muito bom nesses anos todos. E agora, recentemente, a gente moveu então isso para o neutro, com essa visão de que o fluxo pode continuar ainda por um tempo. Os mercados emergentes têm seus desafios próprios e idiosincráticos, mas ainda assim o ponto de partida era bastante favorável. Então a gente fez isso quando a gente pensa de maneira geográfica. E ainda no mercado americano, a nossa visão é que existem boas oportunidades ainda no setor de tecnologia, como eu comentei, negócios com barreiras de entrada relevante, com uma rede de distribuição muito importante. O nome do jogo, durante bastante tempo, ainda vai continuar sendo o custo de aquisição de cliente. Então, mesmo com barreiras menores para desenvolvimento de software, mesmo com barreiras menores para você criar novos produtos, você ainda assim tem que chegar com esse produto no cliente final, tem que convencer ele a trocar o Microsoft Office por alguma coisa alternativa, sendo que o Microsoft Office tem bilhões de clientes, né? Centenas de milhões, pelo menos, de clientes espalhados pelo mundo. Então, essa visão para a gente bons negócios com dominância ainda vão ter o seu lugar e essa disrupção não vai ser tão fácil assim, mas ainda assim esse ganho de produtividade se espalhando pelos diversos setores da economia americana, com um mercado de trabalho super flexível como é o mercado americano, com fatores institucionais que deram uma chacoalhada recentemente, mas que ainda são os mais fortes do mundo. E com acesso a capital em todas as etapas, né? Em venture capital, em private equity, IPOs, mercados públicos mais maduros, mercado de dívida, que é incomparável com qualquer outro lugar, né? Para desenvolver novos negócios, para começar novas ideias. O mercado americano ainda tem um posicionamento incrível. A gente acha que lá ainda tem ótimas oportunidades e que é muito interessante porque essas oportunidades hoje transbordam a tecnologia. Então, em diversos setores tradicionais, no setor industrial, no setor de bens de capital de maneira ampla, tem muitas oportunidades interessantes. A gente também, no nosso portfólio de single names, a gente também está trazendo uma diversificação interessante que é super bacana para quem está daqui buscando boas oportunidades fora do Brasil também. Então, de maneira geográfica, ficou um pouco mais amplo, não está restrito somente ao mercado americano. E de maneira setorial também ficou um pouco mais amplo. Então, o nosso trabalho está bastante divertido, tem muita coisa para fazer. E a gente acha que as oportunidades vão continuar. Existem ainda ótimas oportunidades no mercado internacional e o nosso time está bastante preparado para continuar capturando. Excelente mensagem, prestar atenção, né? E esse tema, principalmente inteligência artificial, como vocês trouxeram, né? Isso é estrutural e é um tema que você, investidor aqui brasileiro, não encontra aqui no Brasil. Então, é importante sempre diversificar, tem que ser estrutural dentro do seu portfólio. Por isso que eu sempre trago aqui os nossos especialistas que entendem muito desse mercado e acho que trazem de uma maneira que contextualizam vocês, tiram ruído e mostram a importância e o racional de ter uma carteira global, né? E o que está acontecendo. Então, acho que foi uma excelente discussão. Muito obrigada, Breno. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Sempre muito bom. Espero que você venha mais aqui, aproveitar você aqui em São Paulo. Bom, obrigado, Carol. É sempre um prazer. Obrigado, Arthur.
Foi ótimo, Arthur. Muito obrigado. Você sempre trazendo excelentes pontos. O Arthur, ele divulga excelentes relatórios aqui, que então quem é cliente tem acesso exclusivo no Content US. Então, não deixem de ler, né? Além dos podcasts que ele participa também. Então, muito obrigada, Arthur. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.